Pessoal, eu vou passar então a palavra aqui para o professor Pedro. E ele vai falar um pouco aí sobre a experiência dele. Professor, se você está com o controle, pode compartilhar a tela agora. Só um minutinho. Ok. Tá aparecendo? Perfeito. Sim. Ok. Então, boa tarde a todos aí. É um prazer estar mais uma vez participando desse evento. Eu agradeço ao Daniel aí o esforço em fazer mais essa. A gente já fez outros anteriores, né? E quando o Daniel me pediu um tema, eu fiquei em dúvida se eu fazia alguma coisa técnica ou se eu aproveitava esse momento aí em que eu recebi esse award da Wolfram e para dar um testemunho pessoal, e eu acabei optando por isso, do meu relacionamento com a Wolfram. Na realidade, a minha vida acadêmica dos últimos 25 plus anos está totalmente ligada ao mundo Wolfram, eu diria, ao mundo Wolfram, não à empresa, ao próprio Wolfram, o Stephen Wolfram, né? E, enfim, isso que eu acabei optando por fazer hoje, e assim, tem um certo sentido de agradecimento, né, de reconhecimento de tudo que desse entranhamento da minha vida acadêmica com relação ao mundo Wolfram e também no sentido de motivação aí ao pessoal mais novo aí, assim, de explorar esses inúmeros caminhos, inúmeras possibilidades, inúmeros nichos que existem no mundo Wolfram, do ponto de vista de negócios, do ponto de vista de academia, etc. O meu relacionamento, como vai ficar muito claro, é estritamente acadêmico, né? Mas assim existem várias vertentes possíveis aí e eu queria, então, num certo sentido, motivar o pessoal mais novo a explorar isso e usufruir de tudo isso. Então, esse é o meu objetivo aqui. Eu dei esse nome aí esquisito, mas o meu objetivo é esse aí que eu acabei de explicitar para vocês. Bom, se existe uma palavra-chave que me liga ao mundo Wolfram, são os autômatos celulares. São essas... tem aí algumas figuras bonitas, né, que decorrem de autômatos celulares. Só para não perder algum de vocês aí, eu gostaria de mencionar muito rapidamente o que é isso. Todas essas figuras aí a gente lê assim, a gente lê de cima para baixo. Tem 4 figuras independentes aqui, né? Então essas figuras, elas têm em cima, elas têm um pontinho preto e uma linha, né, de um pontinho preto e pontinhos brancos ao redor. E se a gente imagina que a gente, partindo dessa situação inicial aí de um pontinho preto e esses olhos brancos, e a gente quer provocar alterações nessa situação inicial, a gente pode obter essas várias figuras considerando que o tempo está indo para baixo. Então, a parte superior de cada figura é o tempo zero e
à medida que a gente desce na figura, o tempo vai aumentando. E aí a gente obtém todas essas figuras aí. O ponto-chave de autômato celular é que a gente faz isso de maneira local. Quer dizer, cada pontinho desse, na realidade, ele decide o que ele vai ser na próxima unidade de tempo apenas com base no que está acontecendo localmente ali. Então, por exemplo, eu tenho uma situação aqui que eu vou fazer o seguinte: se eu tenho, percebam essa figura de cima aqui, se tem um ponto branco, acompanhe o cursor aqui, se tem um ponto branco e os dois ao lado são pretos, então ele se mantém branco na próxima unidade de tempo. É assim que a gente lê essa figura, que tem as várias possibilidades aqui nesse caso. É um exemplo muito específico, né? E se a gente olha, então, isso ao longo do tempo, isso levaria a uma das figuras que a gente viu no slide anterior, né? Então, tudo que está acontecendo aqui é uma ação local, baseado naqueles desenhinhos, naqueles ícones ali que a gente explicitou, e a gente vai aplicando em todos esses pontos aqui. Isso, na verdade, são quadradinhos, não são pontos, né? E a gente vai aplicando aquela regrinha ali ao longo do tempo. Enfim, isso são automatos celulares, num caso unidimensional. E é isso, esse é a palavra-chave da minha vida acadêmica e principal nos últimos 25 anos. Muito bem. Efetivamente, tudo começou assim, de maneira mais concreta quando eu saí para fazer meu doutorado na Inglaterra, e num momento em que o Stephen Wolfram era o cara a respeito de autômatos celulares, como vocês sabem. Na época ele não existia a Wolfram Research, né? Ele estava na academia, ele estava nas universidades, e ele tinha organizado um workshop. Foi em 83, os anais foram publicados em 84. Ele foi o principal, né, organizador, né? Tinha mais gente, e em particular um artigo que ele publicou em 84 assim, foi uma revolução, né? Foi uma revolução no mundo da física, da computação e tal. E eu o conheci, né? Quer dizer, o meu primeiro contato, entre aspas, aí com ele, né, foi exatamente por conta disso. Quer dizer, eu me interessei por automatos celulares nesse momento aí, que foi logo o início do meu doutorado, e daí nunca mais parou. E foi através, então, do papel que ele tinha nessa teoria, né? E no estudo desses objetos computacionais, matemáticos aí. Esse livro saiu em 86 também. Ele está relacionado com esse workshop que foi feito em Los Alamos, lá no Novo México, e isso disparou, inclusive, todo o movimento de sistemas complexos, né? A noção o termo complex systems, sistemas complexos, sistema complexo não é um sistema complicado, né? É um termo técnico que diz respeito a tudo que estruturas que são compostas por vários componentes simples que, quando interagem localmente, da maneira que um automato celular essa coisa globalmente funciona de maneira tão complicada quanto possível.
Enfim, então, esse foi assim, minha primeira relação, o primeiro contato, entre aspas, né, com o mundo Wolfram, especificamente com o Stephen Wolfram indiretamente, através das publicações dele relativas ao autômato celular. Em 91, eu participei de um mês de um summer school de complex systems no Santa Fe Institute, lá no Novo México, perto de Los Alamos. Foi um instituto que nasceu no bojo dessa coisa assim de sistemas adaptativos, vida artificial, sistemas complexos, né? Foi bem em que autômato celular era uma palavra-chave assim fortíssima. O instituto está aí até hoje, mudou de certa forma um pouco, quer dizer, expandiu num certo sentido o perfil dele, mas está aí até hoje. Enfim, eu saí da Inglaterra durante o doutorado lá e fiquei um mês nesse Summer School. Foi a primeira vez que eu tive oportunidade de ter um contato com matemática. Na época era a versão 2.0. E eu estava interessado, né, por uma razão que não vale a pena levantar aqui, num objeto chamado sequências de Farey. Né? Eu tenho aqui um exemplo, né, aqui, sequências de Farey de ordem 7 é a sequência de números racionais, né, frações, que você consegue escrever todas as possíveis em ordem crescente, usando os números de 1 a 7. Isso aqui são todas as razões possíveis. Eu estava interessado nisso e aí, de repente, eu tive a oportunidade de olhar ali no Matemática, que estava disponível para a gente, e tinha essa coisa pronta lá. Estava pronto isso no Matemática, era só usar. Foi assim, um negócio assim, meu primeiro, assim, meu primeiro sentimento assim de, nossa, essa coisa aqui é interessante, né? Esse sistema é interessante. Não tive muita oportunidade de trabalhar com isso, a gente tinha muitas outras atividades lá, mas enfim, esse eu considero meu primeiro contato com matemática, que já me deu aquela coisa de que esse software realmente era muito interessante. Aí estava eu, uma bela noite, trabalhando lá na Inglaterra, no laboratório, e chega um e-mail. Chegou um e-mail, era do Stephen Wolfram. A gente tinha uma lista de leitura do nosso grupo na época era de vida artificial, mas não era vida artificial, sistemas complexos, essa coisa toda. Né? E chega um e-mail assim, olha, tenho 50 cópias desse livro, que são a coletânea de artigos do Stephen, e os 50 primeiros que derem um reply vão ganhar uma das 50 cópias. E eu estava lá no ato, né? E pá, mandei e recebi aqui minha cópia dos Collected Works, Collected Papers. Nessa época ele já estava, não sei precisar, mas acho que ele já estava em transição para o mundo, para o Wolfram Research, né? Quer dizer, acho que já tinha passado, estava em voga o SNP, essa coisa toda, enfim. Então, esse foi um marco curioso que eu considero. Foi interessante relembrar dessa coisa. A minha vida foi tocando. Havia essa perspectiva de sair um livro, né, um grande livro em que ele estaria trabalhando. O livro foi o NKS, que saiu em 2002. E eu li esse livro, né? Vocês conhecem o livro, imagino que conheçam. Quem não conhece, vale a pena
explorar, é muito interessante. E, por conta do NKS, eu me candidatei à primeiro Summer School que houve, na verdade era o primeiro Summer School e conferência. O Summer School ainda existe, mas a conferência não existe mais naquele sentido, né? Hoje tem as Technology Conferences, né? Inclusive com seus spin-offs nacionais, como essa em que a gente está agora. E eu não sei se o Fred está aí me assistindo agora, mas o Fred Minder, que vai dar também uma palestra, acho que amanhã, quer dizer, tá previsto, não me lembro agora se é hoje ainda ou se é amanhã. Eu acho que esse aqui era o Fred, eu conheci o Fred lá. Né? E né, no Summer School, a gente passou 3 semanas lá, a gente desenvolve um projeto, eu levei um projeto já, que eu tinha começado no Brasil antes, e assim, lá eu aprendi, com a ajuda inclusive de três dos participantes que estão aí. Eu não sabia nada, né? Tinha tido aquele contato prévio lá a respeito de sequência de Fourier, mas enfim, aquilo não considerava programação. Aí eu aprendi a programar e assim senti literalmente o empoderamento que o matemática me deu. Na época não existia ainda a noção de Wolfram Language, né? Isso foi um nome posterior. Era o matemático. E eu tinha recém me candidatado, aí eu já estava no Mackenzie na época, eu tinha me candidatado a um Matemática Academic Grant, que era um programa que a Wolfram tinha naquela época, em que eles doavam licenças de matemática como contrapartida de um projeto de pesquisa que fosse submetido à empresa. E eu fiz isso, tinha feito isso, e mais nada acontecia, assim, eu não estava tendo resultado. Aí, ao final do NKS, eu falei com o Stephen, né, e contei para ele o caso, e o fato é que, em seguida, eu recebi esse Mathematics Academic Grant, e basicamente eu tinha montado um cluster com dinheiro de pesquisa, FAPESP, principalmente, FAPESP e MAC Pesquisa, que é a nossa FAPESPzinha local no Mackenzie, que funciona muito bem, só que não tinha licença. Então, a Wolfram me manteve aí, basicamente por 5 anos, com a versão grid, né, do matemática que eu rodava no meu cluster lá. Isso né, permitiu assim que as minhas pesquisas com os meus alunos e colaboradores assim deslanchasse completamente. O matemática já existia alguma licença no Mackenzie, mas era ligado ao pessoal de cálculo, que ensinava cálculo, e, assim, não era uma coisa sistematizada na instituição. E a partir de todo esse desenvolvimento que a gente teve interno, o Mackenzie acabou assinando desde, não sei exatamente, não sei precisar quando é que foi, acho que foi 2009, talvez, se tornou todos nós do Mackenzie temos licença, professores, alunos, etc. Então somos acho que é um Premium ou Premier License Site, algo assim. E de lá a coisa continua decolando. Muito bem, nesse empoderamento aí que a matemática me deu, eu comecei a desenvolver já desde o Summer School, né? Isso aqui é 2003 ao Summer School. Esse notebook, é um notebook, né? É um notebook, mas eu chamo de um toolbox de funções associadas a autômatos celulares e redes de autômatos em geral. Hoje, essa é a cara que ele tem hoje, versão aqui de 15 de outubro, como vocês podem ver. Ele está continuamente está sendo desenvolvido. Nos anos bem mais recentes, tem um colaborador que também já tem implementado algumas coisas aí. E ele está estruturado assim, em 20 sessões,
cada seção tem várias subseções e hoje tem aí da ordem, tem mais de 350 funções embutidas a isso. Aqui é um exemplo, então, de uma das seções 14, 15 e 16 expandida nas suas subseções e expandindo uma subseção especificamente, não é para ninguém ver, é só para espiar o jeitão aqui. É um conjunto de funções, está razoavelmente bem documentado, é o que está em azul aí, que dá para ver. Tem a descrição funcional, tem algumas notas de implementação, alguns exemplos de uso, assim, de funções mais complicadas, etc. Enfim, dá para melhorar bastante em vários aspectos ainda, mas se alguém tiver interessado em elevar, né, quer dizer, trazer as tecnologias mais novas para isso aí, eu adoraria poder passar isso, trabalhar com alguém a respeito disso. Em 2009, eu organizei o principal evento de autômatos celulares aqui no Brasil e o Stephen foi um palestrante remoto, né, desse evento. Então, assim, teve vários momentos, né, em que eu fui tendo uma relação aqui. Por exemplo, foi o Mathematical Journal, não sei se vocês sabem, existe, né, o Mathematical Journal, que ele é acadêmico, é técnico-acadêmico, né? E tem meu primeiro artigo lá foi em 2010, um sistema em que eu estava foi a primeira versão dele. Isso aí continuou depois, e efetivamente continua, mas eu não tenho mexido nele, quer dizer, no código desde 2017. A gente tem um artigo que saiu no ano passado. Isso aqui é basicamente, se vocês olharem essa figurinha, essa figurinha aqui da direita, o tempo está indo de cima para baixo. Imaginem que esses dois, aqui não são autômatos celulares, são sistemas multiagentes. Então, imaginem que essas duas posições, duas coisinhas vermelhas aqui, são entidades que se movem sempre numa mesma direção. Então, tem um cara aqui, esse que está mais aqui, se move sempre para a direita e esse aqui se move sempre para a esquerda. Esses azuis são caras que se movem inicialmente aleatória, mas na medida que interagem com esses vermelhos, eles vão se alinhando. Eles começam cada vez mais a andar segundo a posição dos vermelhos, né, no caso, e vão se alinhando com eles. É uma metáfora, por exemplo, agora a gente está em eleição, então tem um candidato que tem uma certa posição ideológica, tem um outro candidato que tem uma outra posição ideológica, e nós estamos aí interagindo com esses caras que têm uma direção e a gente vai se alinhando a eles na medida do possível, né? É uma metáfora que serve para várias coisas desse tipo, você gostar mais de um produto do que do outro, etc, etc. Então, esse é o sistema que eu chamo de Dreamer. Então, essa é a versão mais recente dele, saiu aí num livro no ano passado. Tem interesse em continuar mexendo com isso também, se alguém tiver, alguém aí se interessar, seria muito bem-vindo. Mas tem um outro, meu segundo artigo também no Mathematical Journal, esse foi em 2014. Esse era dentro de uma ideia de você conseguir representar famílias de autômatos celulares que tenham determinadas propriedades. Isso foi a primeira versão que eu comecei sozinho esse projeto e consegui colocar um aluno, e isso evoluiu desde esse artigo do Matemática até um package que foi disponibilizado ano passado no GitHub, e tem um artigo também que saiu no ano passado, né? E a ideia aqui é a seguinte: imagine uma família de autômatos celulares que tenham 3 cores
e cada posição enxergue 4 vizinhos de cada lado. A quantidade de regras possíveis para esse espaço, esse númerozão aqui, 1,5 vezes 10 a 9.391 regras. Imagine que você quer encontrar alguma coisa aí, né? Imagine que você quer encontrar quais são as regras que têm 2 propriedades específicas, que não importa para a gente o que seja, mas são regras chamadas totalísticas e confinadas, e só existem 256 nesse conjuntão aqui. Então, esse pacote ele ajuda a gente a exatamente achar. Na realidade, eu só sei que existem 256 porque o pacote nos ajudou. Então, retomando aí de 2010 a 2018, a gente fez esses encontros de usuários, né, no Mackenzie. Inclusive, antes do Daniel ser o representante, a gente já, representante nacional aí da UFAM, a gente já estava fazendo isso lá no Mackenzie. E sempre assim, foram eventos muito interessantes. Sempre a gente aprende alguma coisa muito bacana. Em 2018, eu me tornei membro do comitê editorial do Journal of Complex Systems, que foi fundado pelo Stephen em 87, né? E é publicado até hoje pela Wolfram Media, né? Que é o braço de publicação da Wolfram Research, né? Então, quer dizer, foi uma outra dimensão de relacionamento que eu estou tendo com a empresa, né? Em 2018, a gente recebeu a visita do Stephen. Ele veio ao Brasil participar de um evento de matemática, né? O evento internacional de matemática lá no Rio. E ele passou uma tarde lá com a gente, almoçamos juntos, deu 2 palestras, quer dizer, interagiu com 3 grupos diferentes lá, foi bastante interessante. Bom, e esse ano aí, acho que pelo conjunto da obra, né, assim, eu tive a honra de receber esse award, esse prêmio, né? O Rodrigo já tinha recebido. O Rodrigo, acho que esse aqui é o Rodrigo, eu acho. Depois ele pode confirmar. Acho que é ele mesmo. O Rodrigo já tinha recebido isso pelo lado empresarial dele, na época que ele estava no São Martin. Eu recebia isso aí, enfim, pelo conjunto aí das minhas realizações e assim, efetivamente, a empresa, o mundo UFAM trouxe tudo para mim do ponto de vista acadêmico nesses 25 plus anos aí da minha trajetória. E sou muito agradecido e assim, o empoderamento da matemática que ele traz é uma coisa assim, quem experimentou sabe muito bem o que eu estou falando. Quem não experimentou, tente, porque vai se surpreender. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença aí. Eu posso fazer algum comentário? Muito bom, professor. Muito legal a apresentação, sua trajetória e como você tem usado a tecnologia Wolfram, muito bacana. Teve uma pergunta aqui, perguntando sobre se essas figuras funcionam como um glider, quando você mostrou as imagens dos autômatos celulares, né? Então, essa noção de glider, assim, o sentido amplo dela são quaisquer figuras locais que meio que têm vida própria, né? Você tem uma coisa, uma configuração global acontecendo, no entanto, você identifica como se fossem partículas que aparecessem e se deslocam ao longo do tempo. Elas, ao mesmo tempo que elas têm uma estrutura que se conserva, elas se deslocam no tempo. Isso é muito comum em autômatos celulares que são equivalentes a um computador genérico, né, que tem computabilidade universal, por conta da noção de que um glider, ele ao mesmo tempo que ele existe nele a noção de
de preservação de informação, porque ele se mantém, ao mesmo tempo existe a noção de fluxo de informação, porque eles se propagam. Então, esse mix dessas duas características trazem muita complexidade, muita coisa legal, assim, do ponto de vista fenomenológico e computacional para automatos celulares. Isso é muito comum de acontecer. Naqueles exemplos lá que eu mostrei, sim, tem 2 lá que tem essa ocorrência desse tipo. Legal. Professor, agradecemos muito a sua apresentação, foi muito bacana. E eu também fiz o mestrado lá com o Pedro, aprendi bastante sobre automatos celulares e computação. Enfim, é uma área bem interessante que o pessoal estuda lá no Mackenzie. Bom, agora a gente vai falar com Daniel, o professor... Só um minutinho, por favor. Desculpe. Só para dizer aí para quem estiver ouvindo que a gente tem no Mackenzie um programa de mestrado e doutorado em engenharia elétrica e computação, que é onde eu atuo. Assim, e quem tiver interessado em explorar, né, em termos de pesquisa, informação, essa classe de coisas aí, é muito bem-vindo. Só me contactar. E é isso aí. Obrigado, Daniel. Obrigado a todo mundo aí. Legal. Obrigado, professor. É uma honra. Um abraço. Então a gente vai passar para o professor Márcio, mas antes eu vou fazer um pull rapidinho aqui. Eu queria saber se vocês já participaram de algum evento da Wolfram. Nós temos vários eventos. O Summer School, que o professor Pedro comentou, ele continua, ele acontece em Boston, né, no meio do ano. Ele é gratuito, são 3 semanas que você passa lá fazendo um projeto de pesquisa. Aí você define um escopo na primeira semana, você é um tutor, que normalmente é um doutor na área que você vai trabalhar, e o Stephen Wolfram. Vocês 3 definem o escopo do projeto e trabalham nesse projeto por 3 semanas. Tem aulas e tudo mais, aulas de matemática, tem gente de todas as áreas, sim, desde músico a físico e pessoal de computação, engenheiro, filósofo, sim, é muito diverso o grupo de pessoas, né, que participa do Summer School, e é uma experiência muito legal. Eu fui em 2007, eu e mais 2 alunos do mestrado do Mackenzie, nós fomos para o Summer School, e eu fui de novo depois em 2011. É muito legal. Quem tiver essa oportunidade de estudar e passar 3 semanas lá numa universidade americana e aprender sobre matemática, aprender sobre computação. Hoje tem 4 tracks. Ela evoluiu daquela época que o professor Pedro fez, que foi a primeira, né? Ela evoluiu bastante. Ela tem uma track de computação, tem uma track de física, tem uma de educação, né, para professores, pessoal que vai criar material educacional, e tem mais uma. Deixa eu lembrar. De empreendedorismo, que é o pessoal que vem de startups e tem algum problema na empresa, quer resolver um problema particular, né? É bem legal. Bom, vamos dar uma olhada aqui no nosso pool. Deixa eu ver. Ok. Olha só, 4% já esteve, né, no Summer School. Na conferência global também algumas pessoas já foram, mas bastante gente tem participado da nossa conferência aqui do Brasil, né? Treinamentos online. E olha só que interessante, a maioria é primeiro contato, né, de participar num evento da Wolfram. Bem bacana, isso é bem legal. E nós temos aí ao longo do ano bastante coisa acontecendo no site nosso da Wolfram também. Tem bastante treinamento gratuito, é bem legal.